Pessoal, esse daqui é o Tronsmart Somfy NC2. Honestamente, eu não me lembro de já ter visto algum fone da Tronsmart com Hi-Res áudio e compatibilidade com codec LDAC, o que vai ajudar muito a melhorar a qualidade do áudio quando você tem produtos compatíveis. Fora isso, né, a gente tem aqui uma redução de ruído ativo de até 45 decibéis. Ele vai contar com 6 microfones para poder auxiliar nessa redução de ruído ativo, fazendo com que, segundo a marca, até 90% do ruído exterior consegue ser anulado, vamos falar por assim. A conexão ao Bluetooth 6.0 mega atualizado. Se a caixa resolver sair, ajuda, né? Bora, minha filha, bora! Além do mais, ele vai contar com incríveis 10 horas de autonomia, fora as 30 horas aqui com estojo. Inclusive, carregamento rápido, tá? 10 minutos de carga é igual a 1 hora de música. Um unboxing experience aqui, hein? Que é isso, Tronsmart? Rolou uma melhora. Se liga na quantidade, cara, de opções aqui de almofada pra você. Pra quem não sabe, isso daqui não é pra substituir em caso de perda. É pra você escolher a melhor borrachinha pra ir aí na sua orelhinha, tá? Porque ninguém tem a orelha igual ao do amiguinho. Aí, às vezes, você acha que você tem, que você não gosta, né, na verdade, da experiência de um fone intra-auricular, na real, cara, é só a almofada que acabou de cair. Maravilha. Tá aqui, ó. É só a almofada que você precisa trocar para ajustar melhor aí a sua qualidade. Temos aqui também o nosso cabo carregador e o nosso estojo, que é um pouco mais espesso aqui, hein? Ele continua pequeno de frente, como vários outros que a gente tem no mercado, mas é um pouquinho mais espesso. Legal, pelo menos traz mais bateria, né? 40 horas já tá o aço aqui pra galera. E, meu amigo, que isso? Rapaz, estou impressionado. Qualidade disso aqui, malandro. Tudo bem, meteram um negócio meio cromado aqui, tá? Tranquilo, acho que casa um pouco com o design. O logo da Tronsmart bem aqui no meio e dá uma impressão de brutalidade, hein? Curti. A caixinha também acompanha esse esquema de cores meio fosco, meio brilhante. A gente tem só um botão aqui na parte externa, que é esse bem aqui atrás. Fora isso, a nossa entrada de carregamento USB-C e um LEDzinho indicador aqui de bateria do seu fone de ouvido. Show de bola. Pelo que eu vi nas especificações aqui da Tronsmart, ele vai contar, e eu acho que é o primeiro fone fora os da Apple que tem um sensor por pressão bem aqui na parte da frente, igualzinho os AirPods. Não sei se dá pra ver aqui na câmera frontal, cara. Ó, tá vendo esse espaço aqui? Pra você fazer um Force Touch. Tem um retorno tátil quando você aperta ele nessa área. Como eu falei, é a experiência idêntica à da Apple. É o primeiro fone que eu vejo com isso daqui. Ele também conta com 3 modos de redução de ruído, o modo leve, o equilibrado e o profundo. Eu não sei se ele tá no passivo, se ele já ativou alguma coisa aqui, deixa eu me conectar e a gente já começa a avaliar essa questão aqui. Beleza, ó, tô conectado, uma coisa boa, não vem com aquelas vozinhas, tá? De you are connected. Aquele negócio horroroso. Acabou. Amém. Obrigado, Tronsmart. Vamos lá no aplicativo da marca pra ver se a gente já encontra o produto por aqui. Tem que ver aqui na opção de headphone. Já tem ele aqui na lista, vamos ver se vai reconhecer. E com uma atualizaçãozinha aqui pra gente fazer. Vamos que vamos. Sempre bom você ler as instruções, tá? Antes de começar. Terminada aqui a atualização, essa é a tela principal que aparece aqui no aplicativo da Tronsmart, inclusive bem diferente do que a gente vê nas caixas de som, tá? Eles deram uma repaginada nessa primeira página aqui. Um pouco redundante, né? Mas você entendeu. Nesse exato momento eu tô com a redução de ruído ativa. Deixa eu diminuir um pouco o brilho da tela aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, tá ativa agora e realmente é interessante, tá? Os barulhos que geralmente eu tenho aqui no estúdio, que são ruídos que dá pra você reduzir, né? O ruído de um computador, uma ventoinha e tudo mais, realmente aqui desapareceu. Vamos ver se o modo de transparência traz pra gente uma naturalidade. E, ó, dá pra adiantar que traz sim. Eu tô notando a mesma coisa que eu notei nos AirPods Pro de terceira geração que eu tenho aqui, que eu uso no meu dia a dia, que é como se ele pegasse os ruídos que estão no fundo e eles até amplificassem um pouco, sabe? Legal, traz pra gente o que tá rolando do lado de fora, mas não necessariamente a gente quer tá ouvindo ali um ventiladorzinho rodando com um som ligeiramente superior ao da vida real. Não sei se vocês conseguem entender, mas é um pouco esquisito, isso é uma sensação muito bizarra, mas que é a mesma coisa nos AirPods Pro 3. E vamos ver aqui o modo de isolamento passivo. Cara, legal. Pera aí, entre o passivo e o ativo, vamos ver. Ah, não, realmente tem uma diferença, até na voz. Quando a gente começa a falar com o ANC ativo, você tem uma percepção diferente da sua voz no passivo, mas o passivo já é muito bom. Então, quando você quiser dar uma economizada na bateria, manda ver. Vamos ver aqui agora os diferentes modos de redução de ruído, entre o baixo, o médio e o alto. É, legal, funciona bem. Você consegue perceber aqui a diferença entre os três. Bacana. Esse fone aqui, gente, ele também conta com a possibilidade de você ter uma conexão dupla, onde ele vai alternar automaticamente entre os seus aparelhos, tá? Nesse caso eu tô conectado só aqui no iPhone, por isso só tem ele na lista, mas é bom que você saiba que tem essa função aqui. Vamos ver o que mais a gente tem nas configurações. Olha, alguns presets aqui, né, de equalização, inclusive um modo para você poder customizar aqui com 5 pistas. No meu caso, eu vou deixar na assinatura da Tronsmart, né, para ver o que ele
entrega nesse sentido. E aqui, por último, a gente tem a personalização dos controles aqui das hastes que eu mostrei pra vocês ainda agora. E tem bastante coisa aqui na lista, hein? Legal. Aliás, uma coisa que eu não comentei com vocês aqui é que ele tem uma proteção IPX5, tá? Então é uma resistência um pouco mais leve ali à água e a suor, mas é o suficiente para você de repente fazer um esporte exterior sem ter o medo de danificar o seu fone de ouvido. Agora vamos lá pra verdade. Manda bem ou não manda? Já vou começar no grave, maluco. Mais ou menos aqui 80% do volume. Pra já uma profundidade sonora bem legal. Olha, pra quem curte um grave um pouco mais exagerado, tá impressionante, tá? E é bem grave, pouco subgrave, inclusive, tem, mas não é tão presente quanto grave. Pelo menos na assinatura standard da Tronsmart. Cara, impressionante. Deixa eu mudar a música aqui, porque essa tem também, né, o baixo tá muito pesado. Vamos ver como é que ele vai sair aqui em uma música mais focada em subgrave, onde eu consigo perceber mais. Entrega bastante também em subgrave. Rola uma separação boa aqui das frequências, aonde não dá, pelo menos pra mim, perceber um exagero em alguma delas que não seja aqui o grave por si só. Vamos fazer um teste aqui de volume, ó. Eu tô subindo aqui na haste e tá sendo bem reativo. Legal, funciona bem. Vamos dar o pause aqui? Bacana. Não, funciona bem. O retorno tátil aqui também é bem bacana. Como a superfície dele é com plástico fosco, você sente uma diferença com relação ao que eu acho que é um pouco mais acrílico ali nos Apple AirPods terceira geração e segunda geração também no modelo Pro. Vai rolar uma diferença do toque aqui, tá? Se você já teve a experiência com os AirPods, mas funciona bem. Vou voltar aqui agora pro teste, que é o mais importante, né? Aumentar aqui o volume. Cara, realmente, é um fone que, pelo menos na assinatura da marca, entrega bastante pra quem gosta de grave forte. Vamos agora dar uma olhada nas frequências mais altas pra ver como é que ele se sai. Já adianto logo, tá? Em volume, no máximo, não vai, porque vai te fazer mal. Olha, eu vou só mudar a música aqui pra ter certeza do que eu vou falar pra vocês. Só preciso ter uma segunda referência aqui. Vamos lá. Já dá pra ter uma boa ideia aqui. Vamos lá. Bom, subgrave, bacana na medida, traz uma profundidade que você... Cara, se você curte mesmo essa profundidade sonora, principalmente em música eletrônica ou em músicas que tem um baixo muito forte, ele tem uma presença legal, mas não tão forte quanto os graves. Eu achei os graves por si só exagerados assim. Talvez passe até um pouco do que eu gosto, e quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma preferência por músicas com grave. Não só as músicas, né, mas também os produtos com grave um pouco mais atenuado, mas aqui passa um pouco desse limite. Lembrando que a qualidade do som é boa, tá? É um grave exagerado, ela não estoura nem nada do tipo. Só realmente você vai ficar apavorado com o que ele consegue entregar. Com relação a médio, eu acho que o grave puxou um pouco mais do médio que deveria. Talvez mexendo ali na equalização você consiga dar uma balanceada nisso, né? Se você principalmente é um cara que quer um fone um pouco mais completo, mas que dê pra você personalizar nesse sentido, diminuir o grave um pouquinho e aumentar a frequência média pode trazer um conforto sonoro maior para quem não curte tanto frequências mais baixas. Com relação ao médio agudo, nada mais a acrescentar, tá? Eu sinto até mesmo que entre o médio e agudo a gente não tem uma separação tão clara da frequência. É legal, mas você também pode ficar com a impressão de que do médio tem um salto um pouco maior pro agudo, que lá no fundo traz alguns picos ali, que dependendo do que você gosta de escutar, pode ser que incomode um pouco. No geral, é um fone que eu gostei e que dá para recomendar, principalmente por conta de te dar uma liberdade grande com relação aos controles e também, né, o principal, que é o som. Você vai ter ali uma equalização personalizada se você quiser mexer nisso que eu tô te falando. De toda forma, se você curte uma música com grave pesado, você pode ficar tranquilo e deixar na própria assinatura da Tronsmart, porque eu acho que se você colocar ali no reforço de grave, pode ficar exagerado demais, aí você apaga toda a parte de frequência mais alta. Com todas as funções que ele tem, cara, não tem nem como não recomendar. É um produto bem legal e nada aqui saiu estourado e nada do tipo. É só uma questão realmente de assinatura sonora. Eu acredito que ele ainda não foi lançado no AliExpress, eu vou deixar um link pra vocês aqui embaixo, que quando vocês clicarem em aparecer na lista, tá show de bola, mas não fiquem confusos se você clicar no negócio e não aparecer, porque ainda não está disponível. Quando estiver, vai aparecer no link. Por hora, você consegue comprar lá pelo site da Tronsmart por $32. O que, se a gente converter com os impostos do Brasil, vai fazer com que ele chegue aí a R$345 mais ou menos, o que acaba enquadrando ele em fones da mesma categoria. Sendo que ele traz essas funções
funções a mais que são mais interessantes, né? A bateria muito maior, os controles com retorno tátil que você não encontra em qualquer lugar e também os diferentes modos de isolamento. Isolamento é isso mesmo? Tomara que seja, tá? De ANC. Bem competente, legal e vindo de uma marca que a gente confia, né? Tá bacana, dá pra recomendar sim. Enfim, curtiu o vídeo? Eu consegui ser claro com a minha análise? Se você comprou o fone, por favor, volte aqui e diga o que você acha, tá? Que é importante. No mais, não deixe de largar um comentário aqui que também é muito importante pro canal e ajuda muito no engajamento. Se você quiser economizar em compras, não deixe de fazer parte dos grupos do canal, são os primeiros links aqui da descrição, tá? WhatsApp, Telegram, o que você quiser. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!